Fala galera, será que esse vídeo vai ficar bom? Eu não sei, eu tô sem meu fone aqui, senão eu ia gravar pelo fone. Deixa eu arrumar meu banco aqui, que tá meio pra trás. Tô gravando aqui no estilo de um vlogzão, vamos ver se vai ficar bom esse modo aqui, viu? Esse modelão de vídeo. Acabei de sair do treino, tô bem cansado, Hoje é sexta-feira, amanhã tem que ir no dentista, não vou trabalhar. E agora são 6h40. Comecei o treino 5h30. Hoje eu fiz um treino das 5h30 às 6h30. Então, mais uns minutinhos pra sair e tal. Pode ser que a câmera esteja vibrando, que tá no suporte. Bom, galera, tem uma coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês. Um relato meu, sabe? Da minha vida. Não sei se é assim com todo mundo, mas comigo tem sido assim. Eu comecei a fazer uma alimentação raiz, vamos dizer assim, alimentação da roça, alimentação mais selva, né? Eu comecei a focar em alimentos que são naturais, os mais naturais possíveis e principalmente em carne vermelha. Então basicamente frutas, carne, ovo e leite, né? Derivados do leite também. Então, desde que eu comecei a fazer isso, eu falo direto isso no vídeo, que eu me alimento dessa forma. Eu tinha alguns problemas na minha vida. Um deles, o que mais me incomodava era gripe constante. Gripe e infecção de garganta inflamada, né? O que acontece? Eu ando de moto desde os meus 18 anos, até antes aí eu já dava um rolezinho de moto. Mas eu tenho minha moto desde os 18. Eu sempre trabalhei de manhã, na maioria do tempo eu trabalhei de manhã cedo. Às vezes eu ainda saía de madrugada e voltava à noite. Então eu tomei muita friagem, chuva, igual o clima aqui tá um clima chuvoso. Talvez vocês escutem de vez em quando aí o barulho da chuva. E o que acontece? Vou travar o banco aqui pra ficar mais perto, parece que eu tô longe, né? O que acontece? Eu ficava muitas vezes resfriado no ano, direto com a garganta inflamada. Isso era comum, era normal pra mim. E isso me incomodava bastante. Penso numa coisa que acabava comigo, porque eu tomava muito remédio, comia mal. Era a alimentação que eu tinha na época, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, pra mim era uma alimentação muito boa, era o que Deus preparava na mesa também. E se hoje só tiver aquilo pra comer, eu vou comer. Eu não tenho esse receio de falar, eu não como, não. Eu como hoje, o que eu consigo trabalhar é comprar. Se eu voltar a morar em algum lugar que eu preciso comer daquelas comidas, eu vou ter que voltar a fazer o que? É a vida, às vezes é a realidade de muitas pessoas. Mas tem como ir melhorando, e foi o que eu fiz. Eu vim melhorando pouco a pouco, conforme a minha necessidade eu melhorava. Eu tinha problema com espinhas, eu comecei a buscar jeitos de melhorar os meus problemas com a espinha. Busquei remédios, não resolveram, resolvi uma parte e arrebentava com outras. Então eu comecei a melhorar a alimentação. Opa, buracão. A alimentação, eu vi que era o caminho que eu precisava seguir. Tô indo na alimentação. Consequência da boa alimentação foi a mudança nas minhas espinhas. Hoje só tenho marca, cicatriz, uma ou outra aí de vez em quando sai, porque a gente come alguma porcaria. E eu reparei que a minha imunidade basicamente, né, se for comparar como era antes, minha imunidade hoje é uma imunidade de ferro. Sem comparação, sabe, galera? Não tem como, eu não fico de vez em quando gripado e tal. São casos bem específicos mesmo. Por exemplo, há quase um ano atrás eu fiquei resfriado. Eu e a minha esposa ficamos muito ruins. E por quê? Por que ficamos muito ruins? Nossos filhos pegaram uma gripe muito forte. São crianças, estão desenvolvendo a sua imunidade, né? E a gente acordava muito de madrugada, várias vezes de madrugada. E na época do frio, não foi nem um ano atrás, foi uns 6 meses atrás aí, um pouquinho mais. A época de junho, julho aqui é mais frio, né? E com isso, imagina você acordar 6 vezes na noite, tá 5 graus, 10 graus. Aí você sai do quarto quentinho, coberta, edredom quente, e vai andar no meio da casa até chegar no quarto dos meninos várias vezes no dia. Acabamos ficando doentes. Esse foi um ponto.
E não foi assim no segundo dia. Não, os meninos ficaram ruins por, sei lá, uns 5 dias, 7 dias. E a gente foi cuidando. Uma noite mal dormida acaba com a sua imunidade. Acaba com o seu dia, com a sua vontade de fazer as coisas. E foi o nosso problema. A nossa imunidade foi lá embaixo. Vários dias, acho que no 4º ou 5º dia a gente acabou ficando doente. Não dormimos nada, chegava bem cansado no trabalho. Mas foi uma parte do processo. Tínhamos que passar, né? Temos filhos, nossos pais passaram. Isso daí faz parte da nossa vida também. Depois disso não ficamos mais doentes. Priorizamos sempre a qualidade de sono. Entendemos que é necessário dormir bem e comer bem. Então, na minha opinião, dormir bem é o primeiro, tá? Sem questionar. E comer bem vem em segundo ponto ali para ter uma imunidade top, bacana. Ah, Luiz, mas então posso comer qualquer porcariada? Não, pô, gente, vamos ter bom senso, né? Não adianta você comer uma lata de lixo e achar que sua vida vai estar lá em cima. E o que acontece? A gente veio de viagem agora, viemos da praia, o tempo lá mudou bastante. Num dia tava 33 graus, no outro amanheceu com 28 e choveu à noite. Na subida, a gente pegou uma chuva e tivemos que parar para trocar os bebês, os meninos. Trocamos os dois. Chegando no carro, não sei porquê, já tava chovendo, tá? Então nós saímos do carro aqui quentinho e tal, tava mais quente que lá fora. Tomou uns pingos de chuva, volta pro carro. Quando eu tô voltando pro carro com o filho no colo, embaixo ali da sombrinha e tal, mas eu já tinha me molhado, que eu parei pra pegar as coisas no porta-malas, né? Não tinha cobertura onde a gente estava estacionado. Então, detalhes, mas acontece. Tô dando exemplo aqui, contando a história que aconteceu, né? Não tô dando casos que inventando, é o que aconteceu comigo, tá? Chegando no carro, a fralda dele vazou. Não sei porquê, se tava com defeito, enfim. Tiramos, jogamos fora e colocamos uma nova. Trocamos a roupa dele, jogamos um lençol em cima dele pra ele ficar quentinho, não ficar doente nem nada. Ainda assim ficou meio gripadinho. E a gente, eu principalmente, né? Minha esposa ainda tá até bacana. Eu fiquei muito ruim, muito ruim. Minha garganta inflamou. Dava pra ver a garganta machucada, né? E o que eu fiz? Vou treinar. Eu não vou treinar talvez a semana que vem por conta da cirurgia que vai ter que fazer no dente. Então, o que eu faço? Vou aproveitar o tempo que eu tenho. Fui treinar, fiz o meu líquido dos deuses, misturei lá sal integral, uma colher de mel, enchi de água gelada e espremi meio limão. E ó, tomei. Não tinha tomado nada de remédio para corpo, para dor de cabeça, para febre, nada. Eu não conseguia falar ontem à tarde, eu não conseguia falar. Sem brincadeira, gente, não conseguia engolir saliva direito, não conseguia fazer nada. Deixar o senhor passar. Eu tomei aquilo e fui dormir, não tomei mais nada. Comprei um própolis de sempre, agora é um outro própolis, um vermelhinho, vou mostrar pra vocês no vídeo. E pólen é bom, rapaz, uma colherzinha, é saboroso, sabe? Talvez até engane a vontade de comer um doce aí, mas tem que comer pouco. Enfim, acordei hoje com a garganta bala, 100% em relação ao que tava ontem. Tá assim, sem nada? Não, tem ali, ela parece que tá seca de vez em quando. Quando eu começo a falar muito, ela seca mais rápido. Esse é um ponto. E eu acordei hoje sentindo o corpo muito cansado, muita dor nas juntas do corpo, assim. São os sintomas que eu tenho quando eu fico com a garganta inflamada e até me dá febre, algumas vezes. Eu costumo ter febre interna. Na maioria das vezes, quando dá uma febre ou alguma coisa, às vezes nem febre externa, não sei como que fala, eu tenho febre interna. Febre interna é certeza, o corpo tá meio dolorido, borocochô assim, mole e tal. Tô doente, febre interna, certeza, isso é batata. E o que eu fiz? Mesma coisa, vou treinar hoje. Tá bom, não vou treinar amanhã, talvez eu não treine semana que vem. Vou cansado, vou lá, nem que eu faça só flexão, fique chutando saco de pancada. Vou lá. E fui. Tomei de novo a mesma coisa, mel, limão, água e sal. E chama pra aguentar treinar melhor. A garganta já deu aquela aliviada.
o corpo já despertou mais e eu coloquei os pés no chão, porque eu não tava com os pés no chão. Galera, o tanto que eu suei naquele tatame, o tanto que a sola do meu pé passava de calor do corpo pro chão, pô, não tá escrito, escorregava, toda hora tava escorregando, eu achando que era outra pessoa que suava e tal. Não, era eu mesmo, depois que eu fui perceber isso daí. E agora eu tô aqui, a roupa tá toda molhada de suor, tava treinando, normal, só que eu tô sentindo meu corpo bom, sabe? A melhora significativa é uma melhora que dá pra perceber e muito, Então, a boa alimentação na minha vida fez diferença nisso. Na primeira vez que eu falei pra vocês que eu fiquei gripado, eu melhorei, demorava uns 7 dias aí pra garganta melhorar mesmo, assim, dar um sinal bacana de melhora. Eu melhorei em menos tempo. Dessa vez, demorou 2 dias praticamente. Hoje é o segundo dia e eu quase 100%. O nariz estava escorrendo, não tá mais escorrendo, mas parece que tá meio entupido e tal. Vou chegar em casa, vou fazer uma inalação só com soro. Vou jogar um soro no nariz ali para dar uma ajudada a limpar, né? Para ajudar a limpar. E basicamente eu tô bala. Eu tomei friagem, tomei chuva. Aquela mudança de clima rápido pode ter me deixado com a garganta inflamada, pode ter dado uma gripe bem rápida ali, né? Uma gripezinha. Só que a boa alimentação junto com o treino com certeza fortaleceu o meu sistema imunológico. Com certeza. Eu digo isso porque eu sinto meu corpo combatendo muito bem o que tem de ruim, sabe? A gripe. E eu sinto que tá expulsando, sabe? Parece que tá expulsando. E detalhe, dentro desse 1 ano de alimentação ali redondinha, se esforçando ao máximo pra melhorar, né? Eu fiquei outras vezes assim, querendo ficar doente, sabe? Quando minha garganta tá raspando, eu sinto que eu vou ficar doente. E não tava doendo ainda nem nada, só tava aquela coceirinha e tal. Você já conhece o seu corpo, você sabe quando você vai ter alguma coisa, né? O corpo dá algum sinal. E várias vezes, não foi uma, duas, umas 5 vezes dentro desse ano eu senti o corpo, às vezes algumas vezes dando sinal de que, pô, vou ficar ruim. Só que ao mesmo tempo eu dormia bem, priorizava a qualidade de sono, principalmente quando eu via que eu ia ficar doente, aí eu já deitava mais cedo que o normal. E ó, outro dia acordava zero bala. Então, o que eu vejo na alimentação, eu cresci pobre, comia bolacha, tomar leite com Toddy era fartura e sonhos, comia todo dia. Então, gostava, bolacha passatempo, negresco, gostava mesmo. Tem vergonha nenhuma de falar. Hot dog, cachorro quente aí, comia, lanchão, de todo jeito que vocês imaginar. Nós falava o podrão, o lanche, vinha de tudo. O cara colocava tudo que tinha lá de ingrediente, colocava. Eu gosto até hoje, eu acho bacana, só que hoje, por conta da alimentação que mudou bastante, eu não consigo comer. Se eu comer, me dá um azia, uma queimação ferrada, e parece que se eu der um arroto, sai fogo, igual um dragão. Então essa é a minha realidade. Não tem como. Chegou num ponto que ou você volta pra porcaria que era antes, as sensações que você sentia, ou você mantém o que você tá fazendo daqui pra frente e melhorando, né? Mantém assim, né? Mantém a melhora contínua, né? A mudança pra positivo sempre, porque senão não dá. O corpo tá falando, ó, cara, não vai mais certo tipo de comida, não desce, a imunidade tá rodando legal, por que você vai querer ficar doente? Quem quer? Eu vivia doente, rapaz, quando era pequeno, então nem se fala. E eu vejo hoje meus filhos em comparação comigo e com meu irmão, por exemplo, meus filhos têm uma saúde de ferro, não ficam doentes por nada. Uma vez ou outra, dá uma gripezinha lá, tal, coisa de criança mesmo. Não tem como, criança é criança. Não é um adulto que tem o sistema imunológico ali blindado, entendeu? Então, a alimentação é um caminho sem volta. Começou a comer bem, não dá pra você voltar mais pra trás. Você pode voltar lá no começo. Dá passagem por folgada aqui. Você pode voltar atrás lá no começo. Agora, se você já começou a colher os resultados e percebeu a mudança do seu corpo, você não quer mais voltar, não tem como dizer que isso daqui é pior do que era antes. É absurdo. O
corpo combater. Imagina assim, tem gente que vai ver esse vídeo e vai falar, pra mim não tem problema, porque eu não fico doente, o meu sistema imunológico é bacana, eu não tenho dor de garganta, eu não tenho febre, eu não tenho nada. Beleza, talvez esse vídeo não seja pra você, mas a minha realidade não era essa. Minha realidade é um negocinho, a garganta, febre 3, 4 dias, a garganta parecendo que tinha um limão aqui assim no meio e 7 dias ruim, acabou, sem conversa. Era de pirona o tempo todo para controlar a febre. Agora nem isso, nem de pirona eu tomei. Tá me entendendo? Esses são os pós. Eu não sei se tem contra no meio dessa história aqui. Agora eu não penso em nenhum, só tô vendo o lado positivo da coisa. Mas esse é o lado positivo de você comer bem e dormir bem. Isso são coisas que ninguém fala, né? A gente vê na internet aqui, fala na internet sobre a testosterona, libido e tal. É bacana. Isso é maravilhoso, viu? Isso é maravilhoso, é a melhor coisa que tem. Mas quando você vê que você não fica mais doente igual você ficava, que mesmo que você fique doente, seu corpo consegue combater, pô, galera, isso daí traz um alívio, uma paz na mente, porque só eu sei o que eu passei doente, rapaz, quando era mais novo aí, menino, até agora, depois de grande. Então, se eu pudesse, se a dieta fosse uma pessoa, eu viveria agradecendo ela por ter aparecido na minha vida, por ter me ajudado. Então, é isso. Eu sigo isso. Por isso que eu falo pra você seguir, e eu tô trazendo aqui um relato bem detalhado, é uma história, não é um relato, é uma história do quanto a dieta da roça e um sono de qualidade ajudou na minha vida. Mesmo no pior cenário, as coisas vão ficar melhor do que ficariam em outros momentos. Essa é a minha opinião, tá bom? Meu nome é Luiz. Esse é o canal Jovem Investidor. Já sabe, se gostou desse vídeo, se esse vídeo faz sentido pra você, já sabe, segue aqui, pô, não custa nada, vai ajudar bastante o canal. Se puder, likezão, ajuda também. O YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante, ou foi relevante pra você, indica ele pra mais pessoas. É isso, vejo vocês no meu próximo vídeo, espero que tenha ficado bom. Se não ficou, vocês vai perdoando aí. Vambora, chama agora descansar, comer um bifão, uma bistecona do Contra e dormir, que amanhã eu quero acordar bala pra cuidar desse dente aqui. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.